para as últimas notícias sobre a perspectiva de resposta de Israel aos ataques com mísseis e drones do Irã. Agora, no sábado, o exército de Israel deve manter as operações contra o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza, apesar da abertura desse novo flanco. Ainda não é um novo flanco de batalha, mas, por enquanto, um flanco de preocupação, né? Bom, mantida a operação em Gaza, foi o que disse o porta-voz das Forças Armadas de Israel hoje, segunda-feira. O Luca Bassani tem mais informações para a gente. Luca, bom dia, boa tarde para você por aí já. Bom dia a você, Rafael, e boa semana a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Exatamente como você introduziu, o principal porta-voz do Exército de Israel, Daniel Hagari, disse que o país e todo o seu exército não se esqueceu que a prioridade é vencer a guerra que acontece dentro da faixa de Gaza, eliminando todas as capacidades militares e administrativas do Hamas no enclave palestino. Ele disse que, apesar da mobilização nacional que aconteceu em Israel e de todos os aliados para deter e abater grande parte dos mísseis e drones iranianos que foram lançados durante o sábado para o domingo, o país continuará com todos os seus esforços militares na faixa de Gaza até a vitória total e a recuperação, o retorno de grande parte dos reféns que seguem sequestrados pelo grupo terrorista. Vale a gente mencionar que ainda são mais de 100 pessoas sequestradas pelo Hamas que não conseguiram voltar para suas casas. Há uma pressão muito forte da sociedade civil, inclusive dos familiares desses reféns perante o governo de Israel para que haja uma espécie de negociação e eles possam retornar às suas casas, ao mesmo tempo em que o exército de Israel quer seguir adiante com a sua ofensiva para tomar o último bastião onde se encontra o Hamas, na cidade de Rafah. Essa que, por sua vez, também é uma cidade onde há muitos refugiados, mais de 1,5 milhão de pessoas que se deslocaram do norte da faixa de Gaza para o sul, e o grande temor da comunidade internacional, das Nações Unidas, é que uma operação militar naquela localidade possa provocar ainda mais mortes de civis. Então, até segunda ordem, não temos essa operação militar confirmada em Rafah, mas é um desejo, sim, das forças de defesa de Israel, que já disseram que vão continuar com essa guerra até a sua vitória total, algo que foi dito repetidamente por Benjamin Netanyahu e hoje mais uma vez confirmada pelo porta-voz Daniel Hagari. Nós continuaremos acompanhando. Combinado, Luca. Luca Bassani conversando com a gente ao vivo, direto da Europa, com as últimas notícias sobre a perspectiva de resposta de Israel aos ataques do último sábado. E daqui do Brasil, daqui dos estúdios, claro, vamos repercutir ao longo dessa manhã, as tensões, então, no Oriente Médio. Para falar sobre isso, receberemos Marcos Vinícius de Freitas, ele que é professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China. Professor, muito bom dia. Já nossos agradecimentos pela participação aqui com a gente, fazendo um breve resumo do que acontece. A escalada de tensões vem desde o último dia 1º de abril, quando os israelenses bombardearam o consulado do Irã na Síria, em Damasco. Em resposta, portanto, os mísseis e drones foram lançados contra o território israelense agora no último sábado. E, enquanto isso, os países, toda a comunidade internacional tentando evitar que essa escalada aumente. Na sua percepção, podemos esperar agora uma resposta um pouco mais branda vindo de Israel, ou de fato isso não vai acontecer? Eu acho que nós temos que levar em consideração 3 aspectos aí para a gente não esquecer do que pode acontecer. Em primeiro lugar, nós temos aí uma tentativa de troca de narrativa, não é? O governo de Israel vinha aí numa sequência negativa muito ruim com relação à opinião pública quanto àquilo que está acontecendo em Gaza, e de alguma forma esta situação pode fazer com que haja uma reversão nesta situação atual enfrentada pelo Estado de Israel, pelo governo de Israel, com relação àquilo que vem ocorrendo em Gaza, a tragédia de Gaza. Esse é um aspecto importante. Em segundo lugar, a retaliação por parte do Irã, não é, que afirma que fez isso porque não encontrou no Conselho de Segurança das Nações Unidas a repreensão necessária àquilo que aconteceu, porque a resolução foi praticamente ali vetada pelos Estados Unidos, Reino Unido e França. O que nós vemos é que o problema é que a situação pode piorar
porque, em primeiro lugar, o Irã tomou essa iniciativa, não como um ataque militar, segundo eles afirmam, mas como uma punição. Mas o fato é de que o Irã decidiu agir contra Israel, que é um Estado nuclearmente armado. O que leva à terceira coisa: estaria o Irã agora mais preparado militarmente, até do ponto de vista nuclear, para enfrentar uma guerra com Israel? E esta preocupação é a que deve dirigir todo o trabalho do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A gente sabe que numa guerra os números nunca correspondem à realidade, existem muitas narrativas falsas que são levantadas, mas esta tentativa do Irã e esta atuação do Irã evidencia aí uma redução no temor daquele país com relação ao fato de que Israel tem, e isso é reconhecido internacionalmente, um poderio militar muito grande e, claro, apoiado pelos Estados Unidos. Então, preocupa esta ação e, é claro, neste momento é necessário que haja um arrefecimento dos ânimos para que nós não tenhamos ali uma escalada militar muito grande que pode ter, inclusive, consequências nucleares. Professor, bom dia. Ao longo dos últimos 20, 25 anos, 30 anos talvez, nós temos acompanhado um enfraquecimento de órgãos multilaterais, né? E talvez estejamos atravessando o ápice desse processo agora, né? Com guerra na Europa depois de tanto tempo, com o que está acontecendo em Gaza, com esse ataque inédito na história feito pelo Irã contra Israel, argumentando uma resposta necessária ao atentado, o ataque na sua embaixada. Israel não assume, mas também não nega que foi ele quem fez. Quem é que pode botar a bola no chão, professor? É difícil, né? Porque se você reparar, tem uma situação complexa aí. O próprio Estado de Israel, o governo de Israel, o governo Netanyahu, era contrário a qualquer tipo de atuação das Nações Unidas com relação a Gaza. Tanto é que existe uma resolução das Nações Unidas que está pendente com relação à abertura dos corredores humanitários e a questão do cessar-fogo. E agora você vê que Israel entra por meio de um pedido à Malta, ali pedindo justamente que o Conselho de Segurança das Nações Unidas se manifeste sobre a questão. Então, o problema é que existe uma instrumentalização dos países do Ocidente com relação à Organização das Nações Unidas, o que impede que o seu mandato seja efetivamente realizado, porque ela fica ali vendida justamente pelos países membros. Se, por um lado, você quer tomar uma iniciativa muito forte, você não pode esquecer daqueles que financiam a sua atuação. Então, a gente vê e observa que, ao longo da história, muitas vezes os Estados Unidos, os países europeus, se utilizaram das Nações Unidas para implementar a sua agenda, e isso é que faz com que deteriore o mandato das Nações Unidas, que é, sem dúvida, um mandato muito bonito de você tentar aí estabelecer mecanismos constantes de diálogo para a manutenção da paz. Esse é o objetivo. As Nações Unidas não têm exército, o orçamento, se eu não me engano, é menor que o do Estado de São Paulo, e obviamente que a capacidade de fazer com que uma situação dessa chegue a bom resultado é justamente baseada na questão de bons ofícios diplomáticos e de conversa neste processo todo. Agora, o fato que é importante de ressaltar nesta história toda, com relação àquilo que acontece, é de que os Estados Unidos, que teriam aí uma ascendência muito importante, se encontram num período eleitoral e o presidente Biden já afirmou o seu total apoio ao Estado de Israel. Essa é a primeira coisa. E, em segundo lugar, você tem aí também esta restauração do conflito, daquela Guerra Fria que a gente observou dos Estados Unidos com a Rússia, no processo todo, né? Por um lado, os russos dizendo, mesmo nas Nações Unidas, que nós estamos ali de uma situação em que de hipocrisia internacional, em que há dois pesos e duas medidas. Então, de fato, são poucos os países que têm aí um processo de ascendência. A China, nesse processo todo, já se manifestou de que quer ver a implementação da resolução das Nações Unidas com relação ao cessar-fogo e solicita às partes que busquem
o diálogo. E me parece, nesse processo todo, até um pouco de decisão mais acertada, né? Porque o que é importante nesse processo todo é de que o diálogo não seja perdido. E é por essa razão que é importante aí que os países coloquem a mão na consciência justamente para evitar que isso se torne cada vez pior e o conflito potencialize. Professor, vou introduzir aqui na nossa conversa nossos comentaristas Amanda Klein e também Cristiano Vilela. Amanda, sua pergunta, por favor. Professor, bom dia, prazer em falar com o senhor. Quero aproveitar toda a sua sabedoria, seu conhecimento em relação à China. O senhor é professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, para entender qual a posição dos outros atores, né? Talvez os atores não tão explicitamente envolvidos nesse conflito, mas que agem por trás dessas potências do Oriente Médio, Israel e Irã, né? Então, me refiro aos Estados Unidos e à China. A China, principalmente, interessa uma escalada de conflito nessa região? A gente sabe que a China tem grande poder de ascendência em relação ao Irã, principalmente pelas sanções econômicas impostas pelo Ocidente. A China acaba sendo um consumidor, um comprador do petróleo iraniano. Como a China se posiciona nesse conflito? E aí, estendo a minha pergunta também à Rússia, aos Estados Unidos, quais são os interesses em jogo? Amanda, uma pergunta difícil, né? Mas saudações chinesas também. Mas só para dizer aqui uma coisa importante. A China tem aí uma postura sempre de não intervenção e de não interferência nos assuntos domésticos dos países e a questão histórica de preservação de paz e harmonia e paz e tranquilidade no contexto internacional. Então, os chineses têm uma relação importante com o Irã, foram responsáveis pelo principal acordo de paz ali, o acordo de negociação entre a Arábia Saudita e Irã, algo que os Estados Unidos nunca logrou alcançar, e a China se vê numa situação, às vezes, complexa neste processo todo, porque ela começa aí a ter uma participação mais ativa internacionalmente, mas começa a enfrentar também alguns dos resultados que são legados históricos de erros do passado que foram cometidos pelo Ocidente, tanto no Oriente Médio como na África e até mesmo na Ásia. Então, é difícil para os chineses navegarem dentro deste cenário, porque eles estão recebendo o legado de atuação do Ocidente com relação a algumas coisas que foram feitas no passado. Mas os chineses sempre optam pela questão da negociação, do multilateralismo e do fortalecimento das Nações Unidas, porque entendem que é através das Nações Unidas que você pode aí alcançar algum resultado positivo neste processo todo. Agora, a China enfrenta justamente este desafio, porque ela sabe que qualquer atuação do Irã entra naquele marketing internacional de potências do mal, né? A Amanda se vai lembrar do George Bush falando do eixo do mal, e todas as vezes que se fala do Irã, necessariamente se fala de uma associação econômica com a China e com a Rússia, e vem todo aquele discurso do Ocidente com relação a esses jogadores internacionais. Os Estados Unidos, por outro lado, têm aí perdido justamente pela atuação de apoio constante a Israel, inclusive uma postura dúbia, né? Porque, por um lado, tenta aí dizer que quer uma resolução na questão humanitária, por outro lado, continua fornecendo armamentos, isto reconhecido pela própria opinião pública norte-americana. E o custo econômico que isso tem e o fato de este ser um ano eleitoral para Biden. Então, ele tem aí a questão de um apoio histórico. Biden teve uma conversa quando ele era um jovem político com a Golda Meir, e desde esse tempo tem tido uma aproximação muito grande com o Estado de Israel e tem favorecido muito na sua política externa a questão de Israel. Agora, ele enfrenta aí a questão política doméstica e isso vai ser pesado neste processo todo. Agora, ele vai contar aí, no caso de Israel, sempre com apoio da bancada evangélica norte-americana, que tem aquela perspectiva de que o apoio a Israel faz parte aí de uma perspectiva milenária. Então, existe um aspecto religioso aí que faz parte dessa questão e o Biden, com certeza, pensando eleitoralmente, não pode abandonar isso nesse discurso. E, por fim, o presidente Putin é o que senta aí nessa situação e observa com muita atenção que existe algumas perspectivas com relação à sua atuação global e, de fato, fica até contente porque isso tira o alcance aí, tira a visibilidade daquilo que está acontecendo na Ucrânia. Cristiano Vilela, sua pergunta, por favor.
Professor, bom dia. Satisfação revê-lo mais uma vez aqui na Jovem Pan. Professor, e com relação ao posicionamento do Brasil, quais são as expectativas? O governo brasileiro emitiu uma nota muito simples, né? muito discreta com relação ao conflito. O senhor imagina que pode haver alguma manifestação mais forte, mais firme, como aconteceu nas condenações a Israel? Ou o senhor acredita que o governo deve submergir nesse contexto agora? É uma situação complexa, né? Porque você depende aí dos vários lobbies que influenciam a agenda nacional. Como eu comentei anteriormente, nos Estados Unidos você tem um lobby pró-Israel muito forte, não é? E que tem aí um impacto político muito importante. Então, o resultado da ação do governo brasileiro tem muito a ver também com a atuação dos lobbies, com aquilo que pretende fazer. Agora, a posição sempre histórica do Brasil é de condenação e de busca da paz pelo multilateralismo e justamente pelo diálogo internacional, e é justamente aí o que o Brasil deve buscar nesse processo todo. A função aí, né, é manter-se no equilíbrio justamente para não ter o problema de apoiar um lado em detrimento do outro, sendo que os dois podem estar, de alguma forma, equivocados na sua atuação. É importante também, e eu acho relevante de enfatizar isso aqui, que você ser crítico à atuação de governos não significa que você seja crítico aos povos que habitam nesses países, né? Porque às vezes a gente confunde uma coisa com a outra e nós sabemos que governos vão e vêm e são temporários, e aí a relação é entre estados. Conversando com a gente aqui no Jornal da Manhã, falando um pouco desse clima em Israel, depois das manifestações do Conselho de Segurança, também do Gabinete de Guerra de Benjamin Netanyahu, Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China. Mais uma vez, professor, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Um bom início de semana e até uma próxima oportunidade. Um prazer conversar com vocês sempre.